Bispo Luiz Carlos, ministrando a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Uma alegria muito grande podermos retornar a essa casa, estar com os irmãos mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Já faz muito tempo. Da última vez que eu estive, ainda estava lá do outro lado, né? Lá em cima. E hoje a gente pode estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor com os irmãos já aqui neste espaço novo, que eu creio que ficou bem melhor para os irmãos também, né? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor, sem mais delongas, capítulo de número 7 de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versos 24 e 25. Mateus, capítulo 7, verso 24 e 25. Os quais diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluias. Pai querido, louvado seja o teu nome, glória ao teu nome, Senhor. Ó Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos, ó Deus querido, em tua casa, casa de oração, onde, Senhor, nos reunimos como teu povo, em comunhão contigo e uns com os outros, para juntos, Senhor, louvarmos e bendizermos o teu nome santo. Ó Deus, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu Espírito Santo, que se move em nós e no meio de nós. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que será, Senhor, ministrada nesta noite. Ó Deus, usa, Senhor, a nossa vida com graça, com sabedoria, com inteligência, com intrepidez. Ó Deus, para que a tua palavra, Senhor, ao ser ministrada, seja, Senhor, saúde para a tua igreja. Que a tua palavra, Senhor, seja alimento para o faminto. Que a tua palavra, Senhor, seja remédio para o doente. Que a tua palavra, ó Deus poderoso, seja vida, Senhor, para todo aquele que carece, Senhor, de vida do Senhor nele. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade de podermos, mais uma vez, por tua graça, ministrar a tua palavra. Sê conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Gostaria de falar nesta noite sobre o tema Família Feliz, um investimento de todos. Família feliz, um investimento de todos. Quando falamos de família, é sempre muito importante entendermos que não há ninguém dentro do contexto de família que está isento da responsabilidade que tem por ser pertencente a uma família. Então fica uma pergunta: o que torna uma família feliz? O que pode tornar uma família feliz? Porque talvez você pense, família feliz, isso é possível, né? Porque toda família tem seus problemas, todas as famílias têm as suas
tribulações, as suas lutas, as suas dificuldades. Então, será que existe de fato família feliz? Né? E aí, de repente, vem um tema, família feliz, um investimento de todos. Será que existe família feliz? O que torna uma família feliz? Como ter uma família sólida e estável? Essas perguntas que nós estamos fazendo aqui são perguntas que sociólogos, conselheiros matrimoniais e milhares de casais têm feito ao longo de muitas décadas. Todas essas perguntas, elas têm sido feitas ao longo dessas décadas, não só por familiares, mas certamente por vários cientistas e estudiosos da família. 3.000 famílias foram analisadas por vários pesquisadores e 6 características mostram-se comuns a todas essas famílias. De maneira que, mesmo essas famílias tendo os seus problemas, elas permaneciam unidas. E quando nós falamos dessas características, é muito importante compreendermos que mais importante do que os problemas, as dificuldades, as lutas que as famílias têm, é a família permanecer unida, é a família permanecer junto. Então vamos analisar essas qualidades, essas características que essas famílias, que apesar de enfrentar diversos problemas, que essas famílias, apesar de enfrentar diversas lutas, diversas tribulações, diversos problemas dos mais variados possíveis, essas famílias permaneceram unidas. Exatamente porque essas características, elas foram encontradas nestas famílias. Que características são essas, bispos? Primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 5, verso 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Olha que coisa! Isso para as pessoas no mundo não faz diferença alguma. Mas para nós, enquanto cristãos, isso é de uma importância singular, irmãos. É importante demais entendermos isso aqui, porque isso aqui não está relacionado a pai e mãe. Isso aqui está relacionado à família. E está falando a qualquer pessoa que faz parte de uma família. Por isso diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Se parasse aqui já estava ruim. Mas ele continua dizendo, e é pior do que o infiel. É pior do que o incrédulo. Para o crente que não cuida da sua família, que não se compromete com a sua família, esse crente, ele é pior do que o incrédulo, porque ele sabe o que deve fazer e não faz. E a Bíblia diz que se você sabe o que tem que ser feito e não faz,
Você nega a fé porque isso é pecado. Então, qual é a primeira característica de uma família feliz? Porque ser feliz não quer dizer que está isento de problemas, que está isenta de dificuldades. Não. Ser feliz é, apesar das dificuldades, a família permanecer unida, amando-se um ao outro de verdade. Isso é felicidade, quando o amor permeia e sustenta a família. Então, qual a característica que faz, a primeira característica que faz de uma pessoa, de uma família feliz, segundo esse versículo? Comprometimento. Isso quer dizer que os membros de uma família feliz têm um sentido de comprometimento entre si. Eles valorizam a sua família. Valorizam a sua família como unidade, acima das suas necessidades individuais. São pessoas que olham para a família e entendem que a família é mais importante do que ele. Não são os desejos dele, a vontade dele, sabe, que tem que prevalecer. Não, é a vontade, é a necessidade do todo, da família, o que é bom para todo mundo. Não é o que é bom para mim, mas o que é bom para toda a família. A família feliz, as pessoas dessa família têm um sentido de comprometimento um para com o outro. Provérbios 31, verso de número 10. Provérbios 31, verso de número 10. Veja bem o que diz o texto. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os rubis. O de rubis. Fala de mulher virtuosa. Mulher que tem valores que não são encontrados em qualquer mulher. E quando nós falamos de mulher virtuosa, é essa mulher que, quando você olha aqui, tudo o que ela faz é em prol da família. E isso aqui não está relacionado, isso aqui não deve ser uma atitude apenas da mulher, mas sim uma atitude de cada membro da família, onde todos trabalham em prol do todo e não da parte. Isso não é fácil, irmãos. Essas famílias não estão protegidas contra os problemas, contra as afrontas do inimigo, não. Pelo contrário, essas famílias também são afrontadas, essas famílias também, elas enfrentam problemas. Quando nós olhamos o texto que foi lido, nós temos ali duas casas, alguém que construiu uma casa sobre a rocha e alguém que construiu uma casa sobre a areia. E diz o texto que quando sopra o vento, quando correm os rios, isso não vem só sobre a casa que está sobre a rocha, vem sobre a casa que está sobre a areia também. Ambas as casas são afetadas pelos problemas. O que é que sustenta a casa? É onde ela está firmada. E comprometimento tem a ver com todos. Não é fácil. Por que não é fácil o comprometimento? Essa questão de você deixar, muitas vezes, aquilo que é importante para você individualmente, em prol de que o todo seja beneficiado. É difícil porque estamos numa sociedade onde impera o individualismo, o egocentrismo. E, em geral, não é fácil abrir mão daquilo que me faz feliz, daquilo que me é satisfatório, em prol do todo. E nós precisamos entender que família feliz
é uma família onde todos têm comprometimento com a família, com o todo, e não com os seus desejos e vontades individuais. A diferença, ela é vital. Aqui a diferença vital é que os problemas, por mais difíceis que eles sejam, não conseguem destruir o sentido de compromisso da família. A diferença entre a família estabelecida na rocha e a família estabelecida na areia é que, apesar dos problemas, eles permanecem unidos. Eles permanecem lutando em prol do todo e não do individual. Segunda característica é o apreço. O que é isso? O apreço fala de carinho, de dedicação, de amor, de bondade. Os membros, quando nós falamos de apreço, precisamos entender que, para compreendermos isso de forma mais clara, é preciso desdobrar o apreço em pelo menos 3 pontos. Primeiro deles, os membros de uma família sólida se apreciam mutuamente. Os membros de uma família sólida, de uma família saudável, eles se apreciam mutuamente. Vivem dando e recebendo expressão de carinho um do outro. São pessoas que eles se amam de verdade. Abraços, palavras carinhosas são comuns entre os membros da família. Quantas famílias, se os filhos não conseguem ver os pais dizerem um para o outro: filha, eu te amo, filho, eu te amo. Quantos irmãos não conseguem dizer um para o outro: meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu te amo. Quantos não conseguem dar um abraço? Passam meses dentro de casa e não são capazes de dar um abraço um no outro, de fazerem um elogio um ao outro. São irmãos, são irmãs, mas não se elogiam. A família que permanece unida em meio às dificuldades da vida, aos problemas da vida, são gente que primeiramente se compromete uns com os outros. E segundo, são pessoas que têm apreço. Gente que é capaz de dentro de casa estarem, distribuindo palavras de incentivo, de carinho, de que demonstre amor, que demonstre o quanto elas se importam umas pelas outras. Eles evitam levantar a voz, agredir ou ofender o outro com palavras. E quando eles agem assim, são humildes o suficiente para pedir perdão, para dizer: meu irmão me perdoa, minha irmã me perdoa, eu te amo. Minha esposa, me perdoa, eu falei, de forma impensada. Meu marido me perdoa. Estava com a cabeça perturbada, estava na agitação do dia a dia, acabei falando e não era para falar dessa forma. São pessoas que se amam de verdade, quando erram são capazes de pedir perdão. E não apenas pedir perdão, são pessoas que são capazes de perdoar. Porque não basta você saber pedir perdão, é importante você também saber perdoar. Quantas pessoas são fáceis de pedir perdão, mas são difíceis de perdoar a outra. Família sólida, família saudável, é uma família que se ama e que expressam palavras e atitudes de amor, de apreço
uns pelos outros. Segundo, esse é um quadro bastante diferente daquelas famílias que vivem em que o marido, a mulher, os filhos, quando eles se cruzam, eles aproveitam para se criticarem, para menosprezar um ao outro, discutem por mesquinharias. Quantas famílias assim, os filhos, os irmãos discutem por coisas sem sentido. Maridos e mulheres que por coisas sem sentido, por mesquinharia, estão discutindo, brigando, por nada, irmãos. E muitas vezes isso não é no mundão, não é família que não é crente, isso é no meio de cristãos. E aí, como ter uma família sólida, como ter uma família que seja de fato exemplo para as demais famílias? Se por qualquer coisa nós brigamos, por qualquer coisa, sabe, sem sentido, sem valor, nós às vezes desconsideramos aquela pessoa que um dia nós juramos amor eterno por elas diante do Senhor. Isso a gente não consegue entender, mas é o que de fato acontece. Então a família que permanece unida é diferente de uma família dessa. Numa família verdadeira, cada um se refere ao outro sempre em termos positivos, nunca de forma negativa. Você sempre tem uma palavra para levantar, para animar, para fortalecer. Você sempre tem uma palavra positiva e nunca uma palavra negativa, para derrubar, para acachapar o outro, nunca. E isso não estou falando apenas de marido e mulher, estou falando de filhos, de irmão para irmão, de irmã para irmã, porque estamos falando de família, e família, todos, para que a família seja feliz, todos têm a sua responsabilidade, todos precisam assumir a sua parte. Não dá para pensar que numa família feliz só os pais são responsáveis por tornar uma família feliz, e nem somente os filhos, ambos têm responsabilidade, porque ambos estão dentro da família. A família é o todo, a família não são partes. Provérbios 16, 24. Veja o que diz o texto. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Família, as palavras são como mel. Devem ser assim. Enquanto eu incentivo a minha esposa, ela me incentiva. As coisas estão difíceis, mas a gente precisa se animar um ao outro. A gente precisa, sabe, investir um no outro, acreditando que Deus está nisso, porque foi Ele quem nos uniu, e foi Ele que fez de nós família. Capítulo 31 de Provérbios ainda, versos 28 e 29. Levantam-se os filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha que coisa. Isso é palavra que levanta. Isso é palavra, sabe, que você ministra sobre a vida da pessoa e você faz com que ela se sinta bem. São palavras de carinho, são palavras, sabe, positivas, são palavras de amor, são palavras que animam e que fortalecem o outro. Então, numa família, irmãos,
não pode faltar comprometimento de ninguém, mas também não pode faltar um sentimento de apreço, sabe, de desejo de ver o outro sempre feliz, de ver o outro sempre para cima, de ver o outro sempre animado. Não é fácil, porque para isso eu tenho que abrir mão dos meus direitos, a fim de que a família tenha o seu direito. O direito da família não é o meu, o direito da família é da família. Quantas vezes perdemos filhos, quantas vezes perdemos esposas, quantas vezes perdemos maridos, exatamente porque nos falta esse conhecimento, nos falta essa dedicação, nos falta essa visão de que a família é o todo e não uma parte. Quantos estão se separando porque dizem que querem ser felizes? Porque na situação em que eles se encontram não se sentem felizes. Eles querem ser felizes, mas querem ser felizes sozinhos, fazendo aquilo que está na cabeça deles. Então por que casaram? Por que formaram família? Se o interesse sempre foi individual, sempre foi um interesse, sabe, particularizado. Quando formamos família, a família é mais importante do que eu. Enquanto a gente não entende isso, porque a sociedade, ela passa para mim uma ideia de família completamente invertida daquilo que é a família de Deus. E enquanto não entendermos isso, ainda na igreja, teremos famílias esfaceladas, famílias completamente quebradas, divididas. Terceiro lugar, comunicação. É uma das 6 características que encontraram nessas famílias sólidas que foram pesquisadas. Havia comprometimento, havia apreço e havia comunicação. Irmãos, comunicação cada dia que passa é algo mais difícil na relação dos seres humanos, principalmente na família. Isso não é algo, sabe, somente da família, mas a nível de sociedade. Comunicação hoje é uma coisa muito complicada, muito difícil. Alguém calculou uma vez que os casais, eles têm em média 17 minutos de conversas por semana entre eles. 17 minutos de conversa entre eles na semana. Vejam bem. Alguém pesquisando achou isso. Aí uma outra pessoa vai observar que a semana ela é composta de 10.080 minutos. 10.080 minutos. Para 17 minutos de conversa entre um casal. Irmãos, vejam bem que comunicação fraca é essa existente no casal, entre o casal. Se 17 minutos é o que se conversa numa semana, e uma semana tem 10.080 minutos, eu converso 17 minutos com a minha esposa em uma semana. Como é que nós podemos ter uma família sólida se a nossa comunicação é parca? Se a nossa comunicação é extremamente pequena, quase que não existe. E nos dias de hoje, pior ainda, com as telecomunicações, com a televisão, com o computador de bolso, que é o celular. Cada dia que passa, pior fica a comunicação entre as pessoas e, de uma forma geral, também dentro de casa. É inacreditável quantas vezes você dentro de casa sentado, televisão ligada e 3, 4 pessoas no celular, sabe? E ali e pronto, ninguém fala com ninguém.
E às vezes, já presenciei de as pessoas estarem sentadas e elas conversando entre si pelo celular. Perdemos essa coisa da empatia, de estar junto, sabe, do calor humano. E como é que queremos uma família sólida, uma família feliz, uma família saudável, se falta a nós comunicação? As famílias sólidas, elas não só se comunicam com frequência, mas elas se comunicam com frequência sem receio. Elas escutam com interesse. Quando algum membro da família está falando, todos prestam atenção. Todos têm interesse em saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Qual é o problema que ela tem? Ou qual é a alegria que ela está querendo transmitir para nós? Porque a Bíblia diz que eu devo chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Se isso não começa dentro de casa, como é que essa coisa pode se multiplicar aqui na igreja? Tudo começa dentro de casa. Se eu me alegro com a felicidade da minha esposa, com a alegria da minha filha, automaticamente, e me entristeço com a tristeza dela e com a tristeza das minhas filhas, da minha neta, automaticamente isso vai se reproduzir aqui também. Porque é algo que eu estou vivendo constantemente. E a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é prática, ela não é apenas algo para que eu passe pelo meu intelecto e vá embora. Nós estamos perdendo muito no nosso tempo, porque nos falta prática da palavra de Deus, falta vida. Uma família assim, onde a comunicação acontece, quando há um problema, todos tentam resolver esse problema de forma harmônica e em conjunto. Existe um problema na família, seja com qualquer um, todos se juntam e todos buscam a solução desse problema. Por quê? Porque a solução do problema da minha filha é a solução do problema da família. A solução do problema da minha esposa é a solução do problema da família. A solução do meu problema é a solução do problema da família. Então todos se juntam, todos se unem de forma harmônica a fim de resolver o problema daquele que está com problema. A individualidade na família, ela não existe para que essa família seja feliz. Família que se comunica, eles procuram ouvir primeiro, antes de se posicionar, antes de se colocar do lado contrário, antes de acusar ou de ironizar. Eles ouvem, eles escutam, ao invés de pegar e acusar, ironizar, ou se colocar do lado oposto. Primeiramente, eles sempre ouvem. Uma das maiores dificuldades nossa é ouvir. Todos nós amamos falar, mas poucos são aqueles que amam ouvir. E dentro da família, para que a família seja feliz, é preciso ouvir. Saber qual é a dificuldade do outro membro da família. Saber o que esse membro da família está enfrentando nesse momento de dificuldade. Todos procuram se entender e buscar uma saída positiva para essa pessoa. A família feliz, os seus membros, eles não pretendem tirar vantagens um do outro. Ninguém quer ser mais esperto que o outro.
Ninguém quer tirar vantagem do outro, porque o outro se encontra numa situação desprivilegiada, fragilizada, aí o outro vai lá e quer tirar vantagem. Quantas famílias são assim? Irmãos que tiram vantagem de irmãos, filhos que se aproveitam de um momento de fragilidade dos pais para tirar vantagem. E vice-versa. Numa família feliz, isso não acontece. Porque há o desejo de cada um sempre cuidar do outro. Ninguém procura dominar o outro, culpar o outro, controlar o outro, ou ganhar os outros para o seu lado. Não. Ambos trabalham junto em prol de uma família feliz. Isaías, capítulo de número 50, verso 4 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Gente que aprende a ouvir para ter uma palavra certa no momento certo. Muitas vezes falamos de maneira errada e em hora errada, porque não sabemos ouvir. Porque quando a gente ouve, certamente a gente vai ter sempre uma palavra certa no momento certo. Quarto lugar, família feliz, família sólida, família saudável, passa tempo junto. Isso é uma das coisas também muito difíceis. Uma pergunta dirigida a 1.500 crianças em idade escolar foi a seguinte: o que você acha que torna uma família feliz? Foi feita essa pergunta a 1.500 crianças. O que você acha que torna uma família feliz? A resposta de todas essas 1.500 crianças foi: fazer coisas juntos. Fazer coisas juntos. Não tem nada que agrade mais o teu filho do que estar junto com você, do que fazer coisas juntos com você, do que brincar com você, sair com você. Não importa se por 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, mas ele ama estar com você e fazer coisas junto com você. E quantos não valorizam isso? Quantos não valorizam o estar com os filhos? Brincar com o filho, sabe? Não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. E o filho, e a criança, não é importante? E quantos de nós, às vezes, abrimos mão dos nossos filhos por coisas? Coisas não são mais importantes que pessoas, nunca foram. Isso nem sempre, irmãos, passar tempo junto nem sempre implica em passar, sabe, o dia inteiro do lado um do outro. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com cultivar e valorizar o tempo na companhia da pessoa. É valorizar. Você tem pouco tempo, mas aproveite então bem esse tempo. Faz com que esse tempo seja um tempo de qualidade. Você só tem 30 minutos para estar com os teus filhos, com a tua esposa. Aproveite esses 30 minutos e faz com que eles sejam de qualidade. Porque é isso que importa. Não é questão do dia inteiro, mas o tempo de qualidade. Isso é mais importante. Andar junto,
contar casos, sabe? Recordar do passado, planejar o futuro. Isso faz parte do nosso dia a dia, sabe? Da nossa convivência. As crianças pequenas, elas apreciam demais, irmãos, a companhia dos pais. Estava aqui pensando, eu faço caminhada todos os dias pela manhã, e a minha neta cismou de caminhar comigo, né, uma semana dessa daí, aí foi pelo menos 3 dias. E durante os 3 dias a gente caminhou e eu conversando com ela e falando de várias coisas, e também ela falando, e aí eu contei, sabe, de quando eu conheci a avó dela, como a gente começou a namorar, sabe, quando a gente casou, quando eu me converti, quando as coisas mudaram. Ela conheceu a história da família por meio de uma caminhada que a gente aproveitou junto. Sabe, ela conheceu a história dos avós, sabe, o nascimento da mãe, como as coisas se deram. Ela teve um conhecimento da nossa história, da história da família, como foi a relação do pai com a mãe, aquela coisa toda. A gente conversou sobre muitas coisas. 3 dias apenas, 45 minutos de caminhada, a gente aproveitou isso, para que ela pudesse conhecer um pouco da família dela, ter uma noção da família dela, das coisas boas que aconteceram e das coisas ruins que aconteceram e que a gente superou. E o quanto isso certamente valeu para ela, porque numa das caminhadas, quando terminou, ela, poxa, boa, foi muito bom caminhar com o senhor hoje. Poxa, eu aprendi coisa pra caramba sobre a nossa família que eu não sabia. Sobre vocês, sobre você, o senhor e a minha avó. Ela nunca tinha pedido bênção para a gente, nem para a mãe. E ela perguntou qual era o sentido e a importância de pedir a bênção. Coisa que a gente sabe que hoje não existe mais. E aí eu expliquei para ela a importância de pedir a bênção, o pai, a mãe, os avós. Hoje o que ela faz? Ela acorda, benção avô, benção mãe, benção avó. Ela vai sair, ela diz benção avô, benção mãe. Sabe? Então a gente consegue imprimir valores. Pouco tempo, mas se é de qualidade, tem importância, deve ser valorizado. A gente precisa aprender a contar histórias para os nossos filhos, as nossas histórias, ensiná-los as tarefas de casa. Essa é uma das características que fazem das famílias felizes. Gente que busca tempo para ficar do lado um do outro, de caminhar junto. Isso significa tempo de qualidade. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Por que a gente não encontra tempo para isso? Se o próprio texto bíblico vai dizer que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo, irmãos. Nós é que precisamos aprender a fazer o tempo. 5, já estamos terminando. Capacidade para enfrentar e vencer problemas. Família feliz, ela tem capacidade de enfrentar e vencer os problemas. Por quê? Porque ela já vence, ela já está construída. Sabe, esses princípios existem nelas. E quando esses princípios existem, ela é capaz de vencer as dificuldades, os problemas juntos. Quando há consistência, quando há solidez no lar, os problemas unem a família, jamais esfacela a família. Quando há consistência, quando há solidez no lar, os problemas, eles unem a família
E essa família unida, ela sempre é mais forte. Ela sempre vai vencer os seus problemas, as suas dificuldades. Quando não há solidez entre os membros da família, os problemas tendem a dividir a família. Essa é a diferença crítica entre uma família sólida e uma família frágil. Uma família, sabe, doente. Quando há interesses pelo bem-estar dos outros, todos na casa contribuem voluntariamente para ajudar a família a superar a crise existente nela. O sentido de compromisso e sua capacidade de manter abertos os canais da comunicação faz as famílias sólidas para resolver os problemas de forma conjunta. Quando os canais da comunicação estão abertos, quando o sentido de compromisso entre os membros da família existe, isso leva a família a enfrentar os problemas de forma unida. E vão vencer sempre. Eclesiastes, capítulo 4 e verso de número 9. Eclesiastes. Verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Toda vez que há comprometimento na família, toda vez que há comunicação na família, toda vez que há apreço na família, pode ter certeza, os problemas vão sempre unir a família, nunca vai dividir a família. Sempre vão tornar essa família mais forte para vencer as dificuldades. E em último lugar, para não ultrapassarmos o horário, o bem-estar espiritual da família. É outra característica encontrada nessas famílias felizes. Essa qualidade é uma qualidade extremamente rara nas famílias. É comum encontrar famílias estáveis, porque isso é mais fácil. Mas essa qualidade é rara nas famílias, porque as famílias sólidas, elas aparecem muito pouco dentro de um contexto mais geral de sociedade. Poderíamos definir bem-estar espiritual como integridade, honradez, lealdade, responsabilidade, moral, virtude, princípios, utilidade e autoestima. Tudo isso faz parte de bem-estar espiritual. A unidade de tantas as definições parece difícil até, mas através de Paulo podemos compreender este significado singular e a realidade da sua expressão. Efésios capítulo 5 e verso de número 25, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre esse significado singular como família. Capítulo 5, 24, diz o seguinte: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Irmãos, se na mente do marido e da mulher existem e funcionam princípios corretos, ambos, com certeza, chegam a formar uma nova entidade, a família sólida. Se em ambas as mentes, tanto do marido quanto da mulher, existem e funcionam os princípios corretos, é impossível, irmãos, que eles não formem uma família sólida. Porque os princípios são corretos e na mente deles esse negócio está impresso. Não tem como fugir. Família sólida depende do bem-estar de todos. Que Deus, na sua graça infinita, nos abençoe e nos ajude a ter uma família que seja exemplo diante de uma sociedade onde as famílias estão completamente desintegradas e sem nenhum sucesso. Amém?